Então, vamos à palavra, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37 em diante. E o tema da mensagem desta manhã é a fé dos eleitos de Deus. Vamos falar sobre a fé dos eleitos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 37 em diante. Então diz assim a palavra do nosso Deus: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Graças a Deus que não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Diga assim: eu não sou dos que retrocedem, mas daqueles que avançam mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já Te bendizemos, já temos um regozijo na nossa alma, já há uma alegria no nosso espírito. A boa terra do coração já está preparada para que o semeador venha e semeie a boa semente. Que, como o Senhor disse, quando a boa semente cai na boa terra, cai no coração de um eleito de Deus, ela frutifica a 100%. Ela produz mudanças, ela produz transformações, ela regenera a vida, ela desperta uma fé que só o teu povo tem, só os teus eleitos possuem. Ah, Jesus, que nesta manhã nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento da verdade. Fala-nos neste dia, usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a capacidade, a inspiração, para que eu possa explanar a tua palavra, Senhor, com verdade. E que tudo que seja proclamado deste altar, tudo que seja falado desse púlpito, que seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, e que seja para o engrandecimento espiritual do teu povo, das ovelhas do teu rebanho, do povo que o Senhor escolheu dentre todos os povos da terra. Ah, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, e que todos aqueles que creem nesta palavra digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, os irmãos que chegaram agora, tem lugar aqui na frente, ó. Peça para os irmãos sentar aqui, diáconos e diaconisa. Senão os irmãos vão ficar o culto inteiro em pé lá na porta. Aqui, irmão. Aqui, pode vir aqui para frente, querido. Então, eu disse aqui num dos cultos passados que uma das doutrinas mais evidenciadas na Bíblia Sagrada é a doutrina do remanescente, a doutrina do remanescente fiel. Mas quando se fala de remanescente, muita gente diz assim: pastor, quem são os remanescentes? Quem é este povo que a Bíblia chama o remanescente de Deus? Olha, os remanescentes, meus irmãos, são aqueles
que permanecem fiel, que persistem na sua fidelidade a Deus, mesmo quando todos os outros já tenham desistido. Eles permanecem firmes. É aquela pessoa que vive pela fé na palavra, ela crê na palavra, ela crê nas promessas, em toda e qualquer circunstância da vida. Ela é fiel a Deus, ela honra a Deus. Olha, mesmo que isto venha lhe custar a própria vida, mesmo que isso venha custar a própria vida, ela não desonra a Deus. Porque você sabe, a importância disso aqui é muito grande. Porque nós vivemos num mundo mau. Nós vivemos num mundo, meu irmão, diabólico, num mundo hostil, num mundo onde a toda hora nós somos tentados a praticarmos o mal, nós somos tentados a dar ouvidos à mentira, a sermos complacentes com aquilo que é errado, com aquilo que Deus abomina. Então, quando Deus diz aqui em Hebreus, o meu justo viverá pela fé, Ele está dizendo que o justo, o eleito, o filho amado, o verdadeiro cristão, ele não transigirá. Deus está dizendo aqui, ele não vai trilhar os mesmos caminhos que todas as pessoas estão trilhando nessa terra. Então, o meu justo não, o meu eleito não. Ele é diferente, ele é fiel a mim, ele crê na minha palavra. Então, o remanescente sempre vai permanecer fiel a Deus. Mesmo que isso lhe traga sofrimentos, mesmo que isso lhe custe calúnias, mesmo que isso lhe custe difamações. Então, o viver pela fé significa o seguinte: mesmo que você seja tentado a praticar o mal, você sempre vai se recusar a praticar o mal. Você não se deixa levar pelas tentações. Mesmo que todas as forças do inferno acendem para você com a promessa de te dar todos os reinos do mundo, todas as riquezas da terra, você não vai dar ouvidos às vozes diabólicas. Você não vai dar ouvido às vozes infernais. Então, em nenhuma circunstância, o justo retrocede. Por isso que Paulo disse, nós não somos dos que retrocedem. Em nenhuma circunstância, ele é infiel a Deus. Em nenhuma circunstância ele deixa de obedecer o que Deus manda. Em nenhuma circunstância ele nega a verdade. Ele nunca desonra a Deus. Diga graças a Deus. Eu quero voltar aqui na epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos 9, versículo 27. O maior dos apóstolos, o apóstolo dos gentios, disse assim: mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Que coisa, hein? Mas vira a página no capítulo 11, dessa mesma epístola, Romanos capítulo 11, versículo 5. Ele diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Olha só, o remanescente, ele não recua diante de nada, ele não é infiel, ele não desonra a Deus, ele cumpre a palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Ele é fiel à verdade sagrada. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pode morrer um filho, pode morrer a esposa, pode morrer o marido, pode perder o emprego, ele pode sofrer injustiça, pode acontecer o que for, ele não retrocede, meu irmão. Ele é fiel a Deus até o fim. Eu quero voltar mais uma vez ao livro do profeta Daniel, e eu quero falar um pouco mais sobre Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porque aqui tem, eu acho que é um exemplo maravilhoso do que é o justo vivendo pela fé. Daniel capítulo 3. Vamos lá todos juntos. Aqui tem coisas preciosas para nossas vidas hoje. Daniel capítulo 3, versículo 1 em diante. Todos os irmãos acharam, todos os irmãos encontraram. Para você acompanhar na Bíblia, que é importantíssimo, para que Deus fale ao teu coração, para que Deus fale ao teu espírito. Então diz assim, vou ler. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro
que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No versículo 8 ele diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. No versículo 12, eles disseram ao rei Nabucodonosor: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Olha que situação desesperadora essa aqui. Porque olha, meus irmãos, não se curvar a esta imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor era um ato de infidelidade ao rei. Era uma afronta à maior autoridade da Babilônia. Não se curvar a esta imagem aqui era uma insubmissão à autoridade do soberano. Era uma traição violenta. E o pior de tudo isso é que a consequência seria ser jogado dentro de uma fornalha de fogo e morrer carbonizado. Aqui. Agora veja que coisa interessante. Para todos os povos da terra que estavam aqui representados na Babilônia, olha, se prostrar diante daquele ídolo, se prostrar diante dessa imagem, não tinha problema nenhum. Para eles não tinha um problema algum. Eles estavam acostumados a fazerem isso constantemente em suas vidas. Para eles não tinha nenhuma dificuldade. Eles eram idólatras, eles eram ateus, eles eram incrédulos, eles criam em vários deuses. Para os judeus que estavam escravos na Babilônia, também não era problema. Para a grande maioria do povo judeu também não era problema, pois de há muito tempo que eles vinham vivendo na idolatria. De há muito tempo que eles vinham desobedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus proíbe terminantemente qualquer tipo de idolatria. Idolatria não é somente se prostrar diante de uma imagem, não é somente se prostrar diante de um ídolo. Idolatria é quando você direciona a tua fé para qualquer objeto ou coisas. Às vezes a idolatria é quando você direciona a tua fé para uma denominação. Fazem da denominação um ídolo. Às vezes a idolatria é quando você faz do pastor o teu ídolo. Tem gente que tem a capacidade de chegar numa igreja e se não for o pastor que ela idolatra, não é pastor fulano que vai pregar, então eu vou para casa. Isso é idolatria perversa. Isso é uma idolatria violenta. Você direcionar a tua fé para objetos, direcionar a tua fé para uma rosa que diz que está ungida, para um saquinho de sal, para um vidrinho de óleo, isso é idolatria, irmãos. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé em quê? Na palavra, nas promessas, pela fé no poder sobrenatural de Deus.
Então, esse povo aqui de Israel já vinham de há muito na desobediência a Deus. Então por que é que eles iriam se recusar a fazer uma coisa que durante tantos anos eles já vinham fazendo? Por que eles iriam se arriscar a serem mortos na fornalha se eles faziam isso com tanta naturalidade? Não tinham por que. Você quer ver uma coisa? Segure aí um pouquinho. Venha comigo, por favor, aqui no livro de 2 de Reis, para eu te mostrar algo. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 9 em diante. Olha só, diz assim: os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos. Tudo que os povos ímpios faziam, eles fizeram. Em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocar o Senhor a ira. E no versículo 12, pasmem, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não farei estas coisas. Então, quando eles estavam lá na escravidão da Babilônia, e o rei determinou esse decreto, o rei construiu um ídolo gigantesco, uma imagem violenta. Essa imagem de Nabucodonosor, ela é símbolo da idolatria, ela é símbolo das falsas religiões, ela é símbolo das falsas igrejas, ela é símbolo do falso evangelho. Então, todos se prostraram diante da imagem de ouro de Nabucodonosor e adoraram a imagem. Agora, no meio daquela multidão incalculável, havia um remanescente fiel. Todos poderiam se prostrar diante da imagem, todos poderiam, menos aqueles eleitos de Deus. Todos poderiam obedecer ao decreto do rei, menos aqueles homens que Deus havia predestinado para a salvação. Porque havia um rei maior que deveria ser adorado. Havia um rei maior que deveria ser crido. Havia um rei maior que deveria ser obedecido. O Senhor Jesus Cristo, que é o Rei de Reis. Diga graças a Deus. Então, toda aquela multidão incalculável se curvou diante da imagem. Mas esses 3 amigos de Daniel permaneceram de pé. Eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Dá para você imaginar a cena? Olha, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Aí a ordem do rei, olha, quando a orquestra tocar, quando o maestro executar os primeiros acordes, todos devem se prostrar diante da imagem. Todos devem adorar a imagem que Nabucodonosor fez. Se alguém não adorar, será lançado dentro da fornalha, vai morrer queimado. Imagine a cena. Milhares e milhares de pessoas se curvando e de repente só 3 ficam de pé. No meio de uma multidão. E eu fico imaginando, meu irmão, a pressão que esses homens aqui devem ter sofrido. Eu imagino os outros judeus dizendo: por que vocês não se prostram? Olha, todo mundo está se prostrando. Só vocês estão desobedecendo o rei. Só vocês querem ser os diferentes. Só vocês acham que estão certos. Já ouviu essa história? Só vocês acham que são os certos, né? Só vocês, cristãos, querem ser os diferentes de todo mundo. Oh, como é que pode, como é que não pode? E eu pergunto para você: será, meus irmãos, que nós que somos cristãos, que nós que somos verdadeiramente de Deus, também não somos pressionados diariamente na nossa vida para fazer aquilo que todo mundo está fazendo? Será que nós não recebemos também esse tipo de pressão aqui? Quantos que são pressionados para deixar de vir à igreja? Às vezes pela família incrédula, às vezes por um vizinho, às vezes por um colega de trabalho. Quantos que são pressionados para mentir, para serem desonestos? Quantos que são pressionados a se rebelarem contra o pastor da igreja? Quantos que são pressionados a profanarem o dia do Senhor? Quantos? O Senhor disse assim: pastor, hoje que eu tenho consciência da verdade,
Hoje eu sei que o domingo é o dia do Senhor. Eu sei que é minha obrigação, é meu dever guardar o dia de descanso. É minha obrigação estar na igreja no culto da manhã. É minha obrigação estar na igreja no culto da noite. Mas o senhor sabe, pastor, a minha esposa quebra o pau lá em casa. Como é que pode? Não basta ir só uma vez, não é? Para que duas? Esse pastor, eu era um alcoólatra. Se eu bebia de domingo a domingo. Hoje a minha vida está restaurada. Hoje a minha vida está transformada. E a mulher ainda reclama em casa que eu vou à igreja. Tem mulher que eu vou dizer uma coisa para você, viu? É dormir com o inimigo, meu irmão. Está dormindo com o inimigo. Então, quantos irmãos que são pressionados, né, a crerem num falso evangelho? Nós, da graça de Deus, nós que cremos na soberania de Deus, olha como nós somos pressionados a crermos no livre-arbítrio do homem. Nós não cremos em livre-arbítrio. A Bíblia é contra o livre-arbítrio. A Bíblia diz, Jeremias 10:23, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Como é que diz que tem livre-arbítrio? Como é que afirmam que o homem é que decide, que o homem é que aceita Jesus? O homem não pode aceitar Jesus. O homem está morto em delírio e pecado. O Senhor disse lá em João, não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vocês. E fica essa história de tem que aceitar Jesus, como se Jesus fosse Coca-Cola, que bota num copinho, numa bandeja, está oferecendo, aceita, e o homem cheio de arrogância, não estou afim, vou dar um tempo, quem sabe um dia talvez. E Deus deve ficar muito tristinho, né? Poxa, eles não me aceitaram, o que é que eu posso fazer? Não me aceitaram. Não, irmãos, Deus não precisa da misericórdia dos homens. Os homens é que precisam da misericórdia de Deus. Os homens é que precisam da misericórdia de Deus. É o contrário. Como que nós somos pressionados a negar a verdade da predestinação? Será que nós vamos ter que rasgar a Bíblia? Será que nós vamos ter que rasgar a Bíblia Sagrada? Abra aí na tua Bíblia. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Diz assim que Deus, em amor, nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu pergunto, predestinou ou não predestinou? Hã? Mas tem mais. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o livre-arbítrio do homem. Não é isso que está na Bíblia. Aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém, irmãos? Mas tem mais. Romanos 8, versículo 30. Diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aqui escrito. Está na tua Bíblia? Está na Bíblia de vocês? Vocês estão falando a verdade? Ai, que alívio. Irmã Sandra, eu pensava que era só na minha que estava. Graças a Deus que está na de todo mundo. Porque quando eu prego essas verdades aqui, diz que eu sou herege. Cuidado com esse homem aí, que ele é um herege. Não, pode chamar de herege, pode caluniar, pode difamar, pode fazer pressão. Nós não negaremos a verdade da Bíblia. Somos pressionados para sermos complacentes com as coisas do diabo. Está aí os ensinos de demônio prevalecendo aí fora, correndo de libertação. Correndo de libertação? Você sabe o que o apóstolo Paulo proclamou à igreja? Colossenses 1,13.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ora bolas, se fica ensinando que o povo tem que fazer libertação, está dizendo que Jesus não fez nada. Está dizendo que Jesus perdeu viagem. Não, ele não perdeu viagem, ele fez a obra completa. Ele disse, está consumado. Esse eu consumei tudo. Não tem que se libertar de nada. Ele já nos libertou da cruz, do império das trevas. Na cruz, ele quebrou todas as nossas maldições. E como é que você ouve hoje, na televisão, no rádio, homens que se dizem de Deus, homens usando títulos religiosos e dizendo, nós vamos fazer um culto de quebra de maldição. Só se for quebrar a maldição dele, porque a nossa já foi quebrada há 2000 anos atrás. Se ele não faz parte dos eleitos de Deus, aí é outra história, meu irmão. Nós fazemos parte dos eleitos de Deus. Amém? Induzindo o povo de Deus a colocar fé em objetos. Fazer o povo de Deus sair com a vassoura na mão pelo meio da rua. Que é isso, irmão? Para que tanta vassoura? É a vassoura de fogo. O sujeito pega o óleo, lambuza uma vassoura de óleo e diz, não está ungida. Tem agora o fogo de Deus. Você vai varrer a sua casa e vai tirar o mal de dentro da sua casa. Perdoe-me a expressão chula. Verdadeiros picaretas espirituais. Verdadeiros picaretas espirituais. E ele diz assim, qual o problema? Qual o problema se todo mundo está fazendo igual? Por que só vocês não aceitam? Por que só vocês da Cristo é Vida levantam a voz contra essas coisas? Vocês querem ser os diferentes? Só vocês acham que estão certo? Se todo mundo está aderindo a essas coisas, por que a igreja de vocês não adere? Nós jamais vamos aderir a essas coisas. Nós jamais iremos aceitar essas coisas que Deus abomina. E outra coisa, quando você se mantém firme na fidelidade a Deus, olha, eles te lançam hoje numa fornalha acesa, na fornalha acesa desse mundo. Como é que lança hoje na fornalha, pastor? Chamando você de herege, te desprezando, te ridicularizando, te caluniando. É assim que se faz hoje. Olha, a pressão é muito forte. A pressão é violenta. Ou você aceita viver como todo mundo está vivendo, ou você assume uma postura de fidelidade absoluta a Deus e perde tudo. Não tem outra escolha. Você tem que decidir. Ou você aceita ser Maria, vai com as outras. Não, mas todo mundo está fazendo. Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês querem aparecer, rapaz, não é possível. Olha aí quantas milhões de pessoas se prostrando. Só vocês três querem aparecer. Só vocês não estão obedecendo ao rei. Só vocês não estão adorando a imagem. Só vocês não estão fazendo corrente. Só vocês não aceitam crer num culto para quebrar maldição. Só vocês não aceitam colocar a fé num objeto, numa coisa. Olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles escolheram permanecer fiéis a Deus, independente das consequências. Porque, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, a nossa fidelidade a Deus, a nossa fidelidade à palavra, a nossa confiança em Deus, tudo isso aqui tem que ser mantido a qualquer preço, mesmo que o preço seja ser morto. Você tem que se permanecer fiel. Você tem que permanecer firme na confiança em Deus. E vou dizer uma coisa, amados. Quando esses homens aqui decidiram permanecer fiéis a Deus, eles sabiam que iam ser jogados dentro de uma fornalha acesa. Eu não quero saber. Olha, vocês vão morrer, rapaz. Vocês vão se transformar em cinzas. Não posso fazer nada. Se Deus quiser nos livrar, Deus vai nos livrar. Se Deus não nos quiser nos livrar, se Deus achar que nós devemos pagar com a própria vida o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele, não tem problema. Mas nós não vamos se curvar diante dessa imagem aí. Olha, irmãos, ao longo da história, os inimigos de Deus sempre procuraram exterminar o povo de Deus. Só que eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O povo de Deus jamais será exterminado, meu irmão. Ninguém pode exterminar o povo de Deus. Ninguém. Olha, o remanescente fiel, ele pode até ser num número muito pequeno, pode. Aliás, sempre foi assim. Mas esse remanescente fiel
jamais deixará de existir. Jamais, jamais, jamais. A história prova isso. Olha, quando esses homens perversos aqui lançaram esses 3 hebreus dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, para eles, ali era o fim do remanescente fiel. Será, agora acabamos. Só esses 3 aí não se curvam. Só esses 3 aí estão criando problema. Só esses 3 aí estão criticando o rei. Só esses 3 aí estão sendo submissos à autoridade do soberano. Acabamos o problema. Não acabou o problema. Exterminamos o remanescente fiel. Não exterminaram. Na época da Inquisição, a Igreja Católica, ela mandava matar os cristãos na fogueira. Não aceitava crer nos ditames do Papa, não aceitava rezar na cartilha da Igreja Romana. Olha, eles arrebentavam com todo mundo, queimavam vivo na fogueira, e parecia que eles tinham conseguido exterminar o povo de Deus. Parecia. Puro engano. Puro engano. Você veja, o que fizeram com o evangelho da graça de Deus depois da morte de Paulo? Perverteram a verdade. Jogaram a palavra de Deus na lata do lixo, criaram um falso evangelho. Hoje o que mais você ouve aí é um falso evangelho. Um evangelho made in Paraguai, é falsificado, não é o verdadeiro evangelho. Falsificaram a verdade, e parecia que nunca mais ninguém falaria sobre essas verdades aqui. Mas quando foi, no século XVI, veio a reforma protestante, através de Martinho Lutero, um eleito de Deus, lá dentro de um convento, ignorante das verdades sagradas, o Espírito de Deus inquieta Martinho Lutero, faz ele abrir a Bíblia e começa a dar discernimento a esse homem, e esse homem promove a grande reforma protestante, e o Evangelho da graça de Deus passou a ser proclamado outra vez. A volta às verdades sagradas. Mas é interessante, né? Não se passaram nem 5 séculos. A reforma foi no século XVI. Nós estamos no século XXI. Nem se completou ainda 5 séculos. E os inimigos da verdade de Deus já sufocaram outra vez a palavra, meu irmão. Quantos de vocês que estão aqui nessa manhã, que passaram anos e anos da vida de vocês sem ouvir falar de soberania de Deus, sem ouvir falar que na cruz do Calvário Jesus tinha derrotado o diabo, Jesus amarrou os demônios em algemas eternas, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte, Satanás? Está na Bíblia. Vocês nunca ouviram falar disso. O que se ouve falar é porque o diabo está ali, porque o diabo está lá, porque o diabo vai te pegar, porque o diabo está na porta da igreja, e cuidado, porque se você abrir uma brecha, ele volta com mais 7 e volta com mais nada. Volta com mais nada. Jesus já venceu o diabo, meu irmão. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, meu irmão. Nós cremos nisto. Nós cremos nisso. Olha, a maioria do povo evangélico não crê nisso. Quando você fala que não tem mais diabo, não tem mais demônio, olha, você compra uma briga. A maioria dos cultos nem parece um culto a Deus, parece um culto ao diabo. Porque só se fala do diabo. É diabo para cá, é diabo para colar, e porque o diabo faz, porque o diabo acontece, o diabo está fazendo, o diabo está acontecendo. Você chegar, ou ligar um rádio e ouvir um sujeito dizer que é um pastor, e dizer assim: irmãos, nós precisamos trabalhar mais, porque o diabo está levando vantagem. O diabo todos os dias tem jogado muitos filhos de Deus no inferno. Irmãos, nenhum filho de Deus pode ser jogado no inferno, querido. Se uma única ovelha se perdesse, Jesus não seria o bom pastor. Ele disse: eu deixo as 99 no aprisco e vou em busca da que se perdeu até encontrá-la. Qual é o número das ovelhas salva? 100%. Olha, se um único filho de Deus pudesse ser jogado no inferno pelo diabo, Deus não seria o todo-poderoso, ele seria o todo-fraquinho. Não, a minha Bíblia diz que ele é o todo-poderoso. Então, a sensação que dá é que não existe mais o remanescente fiel, mas Deus está outra vez levantando um remanescente fiel em
todos os recantos desse mundo para proclamar a verdade sagrada. A verdade de Deus tem que ser proclamada. Olha, meu irmão, pode perseguir, pode matar, pode jogar dentro de uma fornalha 7 vezes acesa, pode usar de todos os poderes do inferno para tentar destruir o povo de Deus, mas o remanescente fiel jamais será destruído. Jamais será destruído. Não tem como. Deixa eu voltar aqui em Daniel. Volta aí na tua Bíblia também. Daniel capítulo 3, versículo 19. Daniel 3, 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem, amarrassem, a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Olha que coisa. Presta atenção nisso aqui. A fornalha estava tão quente, o fogo estava tão violento, que os homens que foram jogar esses 3 hebreus dentro da fornalha, só em se aproximar para jogar, já morreram lambidos pelo fogo. Morreram lambidos pelas chamas. Aí jogaram os 3 hebreus amarrados dentro da fornalha. Irmãos, nesta hora aqui, Nabucodonosor, ele esperava ouvir gritos, ele esperava olhar e ver o corpo desses 3 eleitos de Deus aqui, carbonizados pelo fogo. Era isso que ele estava esperando. Tanto o rei, como todos os seus súditos, como toda aquela multidão que se prostrou diante da imagem do rei, pensaram que tinham acabado com o problema. Agora nós acabamos com o problema. Agora não vai ter mais rebeldes. Agora não vai ter mais esse sujeito chato agora criticando a imagem, dizendo que isso não é de Deus, querendo insuflar o povo a não me obedecer. Acabamos com o problema. Agora, todos os habitantes do seu reino seriam pessoas que estariam absolutamente dispostas a se prostrarem diante da imagem. Está aqui. Só que esse homem aqui, Nabucodonosor, ele foi obrigado a ver o que ele não queria ver. O que ele viu, pastor? Ele viu o anjo do Senhor junto com os 3 hebreus andando dentro do fogo. Aleluia. Ele viu o que ele nunca pensou de ver na vida dele. Leia por favor, o versículo 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E o bando de puxa-saco disse: é verdade, rei, é verdade. Jogamos 3 lá, amarradinho. Pois é. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aleluia. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre ele. Aleluia. Olha, meus irmãos, no primeiro momento parecia que tinham exterminado os 3 judeus, o remanescente fiel. Pensaram que tinha acabado com tudo. E não é diferente hoje. O que o sistema religioso dos homens, há um sistema religioso de Deus nessa terra? Sem dúvida que há.
Mas há um sistema religioso dos homens. E o que esse sistema religioso dos homens mais deseja é ver o fim do remanescente fiel. Eles não querem pessoas fiéis a Deus. Eles não querem pessoas que sejam fiéis à verdade, que sejam fiéis à palavra. O nosso ministério, como esse ministério aqui é perseguido, nós já enfrentamos situações extremamente difíceis. Nós já enfrentamos muitas fornalhas acesas. O que eles mais gostariam de ver era esse ministério aqui derrotado. Era essa igreja com as suas portas fechadas. Porque aí eles iam dizer, graças a Deus, acabamos o problema. Porque fica aquele chato no rádio, dizendo que o diabo está amarrado. Mostrando na Bíblia que Jesus venceu Satanás. Mostrando na Bíblia que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é soberano. Mostrando na Bíblia essas verdades que incomodam o nosso trabalho. Nos livramos dele. É o que eles mais gostariam de ver. Eu sou um problema para essa gente. Você que crê nessas verdades aqui é um problema para essa gente. Você é um problema para essa gente. Viu? Olha, meu irmão. Nós cremos obstinadamente que salvo uma vez, salvo para sempre. Cremos. Não se pode ensinar que a salvação se perde. Como é que se ensina que salvação se perde? O povo de Deus é enganado com isso. Por isso que o povo de Deus vive inseguro. Você chega para uma pessoa, experimente fazer isso. Quando você chegar lá fora, cruzar com um irmão da lei, diga para o irmão assim, irmão é cristão, irmão é crente? Sou. O irmão está salvo? Estou perguntando se você está salvo. Como é que é mesmo? Se você está salvo. Veja bem. Até agora eu estou. Agora, daqui a um minuto eu não sei mais, porque o diabo está aí mesmo. O diabo pode me dar uma rasteira. O diabo pode... Meu irmão, o diabo dá uma rasteira num cristão. O diabo dá uma rasteira no Filho de Deus. O diabo tirar a pessoa das mãos de Jesus, pelo amor de Deus. Vamos à Bíblia. Vamos lá em João, capítulo 10, versículo 27. Ok? João, capítulo 10, versículo 27. São palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim, as minhas ovelhas. Quem é a ovelha de Jesus aqui, diga amém. Mas não é só dizer amém que prova não, viu, irmão? Dizer amém é muito fácil. Diga amém, todo mundo diz amém. Não, mas não é isso não. Olha o que é que prova. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse ouvem, não é ouvir com esses ouvidos aqui de orelha grande, não. Com esses ouvidos aqui todo mundo ouve. Não, obedecem. Quando você diz para o teu filho assim, meu filho, obedeça ao seu pai. Ouça o que eu estou dizendo. Eu não estou mandando ele ouvir com isso aqui, estou mandando obedecer. Então as minhas ovelhas obedecem a minha voz. Eu as conheço. E elas têm livre-arbítrio e decidem se segue ou se não segue. Não? Desculpa. Não. Eu as conheço e elas me seguem. Segue ou não segue? Segue. Agora o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Aleluia. O que é que significa eterna, hein? Para sempre, sem fim. Ele te deu vida eterna. Não deu vida passageira. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais irão para o inferno. Jamais morrerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Aí. Olha, você pode até hoje ter entrado aqui crendo que a salvação se perde. Crendo que alguém pode te arrebatar das mãos de Jesus. Pode. Porque te ensinaram assim. Mas depois de você ler isso aqui, se você sair daqui hoje crendo nisso, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está dizendo, o Senhor é um mentiroso, porque ele disse, eu lhes dou a vida eterna. Ele disse, jamais as minhas ovelhas perecerão. Jamais. O que é que significa jamais? Jamais. E ninguém as arrebatará das minhas mãos.
Nem o pastor presidente da convenção das igrejas. E tem pastor aí que quer arrebatar, quer mandar mais nas ovelhas do que o próprio Deus. Ameaça suspender, ameaça rasgar o cartão de membro, né? Coloca a maior pressão no povo. Não, nem ele pode. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma vez nas mãos de Jesus para sempre, meu irmão. Isso é para você ter segurança, isso é para você ter paz, isso é para você saber que você tem um Deus que vela pela tua vida. Você não é uma coisa qualquer que está aí que o diabo vem, toma e leva para o inferno. Que história é essa? Pastor, e se pecar? Se pecar, recebe de Deus disciplina, correção e açoite. Mas ele diz, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Salmo 89, depois você lê lá, né? Então, quando você vive por fé, quando você decide viver obstinadamente fiel a Deus, obstinadamente fiel à palavra, obstinadamente fiel à verdade, uma coisa é absolutamente certa. Certíssima. Você vai ser perseguido. Não tem outro jeito. Paulo disse isso a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha o que esse homem diz. Ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é viver piedosamente em Cristo Jesus? É você decidir ser obstinadamente fiel à palavra. Pode se levantar todo mundo contra você e dizer, não, eu fico com a Bíblia. Pode todo mundo dizer que o diabo faz acontece. Eu fico com a Bíblia. Mesmo que eu fique sozinho. Mas pastor, o senhor sozinho é minoria, não senhor. Eu com Deus sou maioria, meu irmão. Você com Deus é maioria. Em nome do Senhor Jesus. Eu fico com a Bíblia. Eu não nego a Bíblia. Eu não sou contra a Bíblia. Amém? O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso que eu estou falando. A partir do momento que o apóstolo Paulo abraçou a verdade, a partir do momento que esse homem, em Atos 9, Atos capítulo 9, a partir do momento que esse homem rompeu com o sistema religioso do seu tempo, olha, ele sofreu muito. Esse homem sofreu demais. Encontraram? O maior perseguidor da igreja, um homem que quando ouvia Jesus pregar, dizia, esse Jesus é um herege, esse Jesus é um impostor, ele não é Messias de nada, e perseguia os cristãos, arrebentava com os cristãos. Quando Estevão foi morto apedrejado, você sabe quem estava presente? E consentiu na morte de Estevão, e tinha autoridade para impedir? Saulo de Tarso. Ele tinha autoridade para dizer, não mata o homem. Ele fez assim, ó, pode matar. E Estevão foi apedrejado aos pés dele. Esse homem, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. A sua vida muda completamente, mas radicalmente. E olha o que aconteceu aqui. Quando ele recuperou a visão, no versículo 20 diz, e logo pregava nas sinagogas Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Aquele que ele dizia que era um herege, agora ele dizia, não, esse é o Filho de Deus verdadeiro. Versículo 21, ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, espera, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Ficava todo mundo pasmo. Peraí, tem alguma coisa errada. Não é esse homem aí que perseguia os cristãos? Não era ele que prendia, arrebentava? Ele não veio para cá com a autorização dos principais sacerdotes para levar essa gente amarrado para Jerusalém? E como é que ele agora mudou de lado? Quantas vezes eu ouço isso? Quantas vezes ligo para o programa de rádio e diz assim, pergunta a ele aí, ele já se esqueceu do tempo que ele fazia corrente? Ele já se esqueceu do tempo que ele ensinava o povo a colocar um copo com água na frente da televisão e do rádio? Ele já se esqueceu quando ele distribuía sal grosso, arruda e outras coisas mais? Eu digo, pois é verdade. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas Deus me deu vida outra vez. Aleluia. Saulo, porém, versículo 22,
mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora, pasmem, versículo 23. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha que coisa impressionante. Os judeus religiosos, não eram os bruxos, não eram os judeus espíritas, eram os judeus religiosos, aqueles que tinham as escrituras nas mãos, aqueles que estavam lá todo sábado na sinagoga. O que é que eles decidiram fazer? Assassinar Paulo. Sabe de uma coisa? Está perturbando a gente. Vamos tirar a vida dele, vamos matá-lo. Versículo 24. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas de Jerusalém, para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando dentro de um cesto, o desceram pela muralha. O homem teve que descer dentro de um cesto, porque os judeus religiosos estavam lá, de guarda. Disse, na hora que ele sair, a gente assassina ele. Vire a página, capítulo 14 de Atos. Atos, capítulo 14, versículo 19. Agora é outra oportunidade, outra ocasião. Aí diz, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, dá para você imaginar? Já veio de novo um monte de judeus e apedrejaram o apóstolo. Você já imaginou que um homem ser apedrejado, muita gente jogando pedras, e ele caiu desmaiado? Disseram, matamos o homem, acabou a história, vamos embora. Ficou lá todo ensanguentado no chão. Os seus discípulos chegaram, levantaram ele, recobrou a consciência, não tinha morrido. Aí Paulo disse, olha, desse jeito não dá, aí é demais, vou voltar para Macumba. Paulo disse, desse jeito eu prefiro ser fariseu, vou voltar para o farisaísmo. Não. Continuou anunciando o evangelho, continuou fortalecendo a alma dos discípulos e exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé. Olha, permaneçam firmes, não neguem a verdade, não se acovardem. Vocês estão vendo, estão fazendo comigo? Eu não nego a minha fé, eu vou em frente, eu vou até o fim, por amor à verdade da palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 16 de Atos. Vamos acabando, tá? Capítulo 16, versículo 19 a 23. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Uma surra em praça pública. Açoitado com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram dentro de uma prisão. Que coisa, hein? Aqui no capítulo 17 de Atos, versículo 5. Agora Paulo já está noutra cidade. E diz assim, presta atenção nisso. Não converse agora, por favor. Hora de culto não é hora de conversar. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Que coisa, hein? Olha o que é o problema religioso. Olha o que é que causa o fanatismo religioso.
Ao invés dele ouvir o que Paulo pregava e dizer, puxa vida, isso deve ser uma coisa tremenda, vamos observar o que esse homem está dizendo. Por que esse homem mudou? Por que esse homem agora está pregando outra coisa? Por que ele virou as costas para o fariseu? Não. Eles preferiam matar Paulo. Foram chamar homens maus dentre a malandragem. Onde é que tem um bando de malandro aí? Onde é que tem a turma da pesada? Onde é que tem a turma do cheira-cola? Onde é que tem a turma que cheira cocaína? Onde é que tem a turma que mata de qualquer jeito? Aqui. Queremos um auxílio de vocês. Vamos ali que tem um servicinho. Vamos ver se a gente pega um sujeito chamado Paulo. Irmãos, pasmem. Quem estava fazendo isso eram os religiosos. Não eram os pais de santo. Eram os religiosos. Olha o que é que o fanatismo faz. E aqui, no versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. O que que Paulo fazia? Anunciava a palavra de Deus. Paulo não saía por aí dizendo, olha, eu vou distribuir a chave da vitória. Aí vai ali no beco da poeira, irmã. Aí compra uma chavezinha de metal e fica enganando o povo. Nós vamos distribuir a chave da vitória. Venham, você vai receber essa chavinha, você vai botar dentro da sua carteira, do seu bolso, Deus vai te dar a vitória. Que vai dar vitória que nada? Isso é idolatria, isso é paganismo, isso é misticismo. Paulo anunciava a palavra de Deus. Era isso que Paulo anunciava, a verdade sagrada. Era isso que incomodava o sistema religioso daquela época. É isso que incomoda o sistema religioso de hoje. No versículo 14. Então, os irmãos promoveram sem detença, sem perda de tempo, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Eu quero terminar essa mensagem. Eu vou citar só mais 3 ou 4 passagens bíblicas que eu considero muito importantes. A primeira está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, quando o próprio Paulo fala da sua vida, do que ele passou pela fidelidade à palavra, a fidelidade à verdade. Eu vejo os que se dizem pastores hoje, ninguém é perseguido. Hoje ser pastor é ser um popstar, sabe? O sujeito parece um Roberto Carlos, um ídolo, né? Seja sincero. Onde é que você tem visto pastores sendo perseguidos hoje? Eu não tenho visto. Viajam para aqui, para lá, não sei para onde, em avião de luxo. Querem, olha, eu vou chegar no aeroporto, eu quero que vai me pegar numa Pajero nova. Se tiver mais de 10 dias de uso, eu não vou. Eu quero um hotel 5 estrelas na beira-mar. E depois vem e faz um espetáculo. Mas a minha Bíblia diz que todos que quiserem viver fiéis à palavra serão perseguidos. Serão perseguidos. O irmão falou comigo assim, pastor, o senhor sabe, me conhece há muitos anos. O senhor sabe que hoje eu canto, né? Eu digo, sim. Já gravei mais de 22 CDs. Muito bem. Agora o senhor sabe, né? Eu não posso crer nessas verdades aí que o senhor prega, porque quem canta não pode crer nisso. Como é que é? Sim, porque se eu crer nisso aí, as portas se fecham. Ninguém me chama mais para cantar, eu não vendo mais CD. Que vergonha, hein? Que vergonha. Vendem as suas consciências como Esaú fez, que trocou tudo que ele possuía, todos os seus direitos, por um prato de lentilha. Vende a verdade de Deus por um prato de lentilha. Olha aqui o apóstolo São Paulo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteador, em perigo entre irmãos, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre falsos irmãos. Que coisa, não?
E tem mais uma coisa. No momento mais difícil do ministério de Paulo, quando ele foi preso em Roma, olha, praticamente todos o abandonaram. Vou te mostrar isso. Segunda epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 9. Essa foi a última epístola que Paulo escreveu. Ele estava preso em Roma, estava dentro de uma cadeia. E ele diz para Timóteo, seu jovem discípulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito se mandou para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Que coisa, hein? No versículo 14 ele diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Quando Paulo foi levado ao tribunal e foi acusado de ser um herege, foi acusado de incitar o povo à rebelião contra Roma, ninguém foi a favor de Paulo. Os discípulos lá, enquanto ele estava solto, enquanto ele estava tendo alguma coisa para dar para eles, todo mundo ficaram ao lado dele. Na hora que viram o homem preso, disseram: olha, perna para que te quero. Ninguém foi a meu favor. Não teve nenhum que dissesse: olha, esse homem prega a verdade, eu estou do lado dele. Esse homem é de Deus. Ninguém quis arriscar a sua pele. Mas ele diz, versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Aqui no versículo 6, Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele sabia que se aproximava o momento da sua morte. Paulo foi morto em Roma, decapitado. Arrancaram-lhe a cabeça com a espada. E ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E eu quero terminar dizendo para você nessa manhã, irmãos amados e irmãs em Cristo, há hoje nesse mundo dois tipos de pessoas. Aqueles que ficam fora da fornalha ardente, ao lado de Nabucodonosor, desfrutando de todos os benefícios do poderio do rei, e aqueles que ficam dentro da fornalha ardente com o Senhor Jesus ao seu lado. De que lado você tem ficado? Fora da fornalha, junto com Nabucodonosor, desfrutando dos benefícios da religião, recebendo tapinha nas costas, recebendo oportunidade de ter fama, de ter poder, ou você fica dentro da fornalha com o Senhor Jesus Cristo? Há dois tipos de povos nesse mundo. Aqueles que ficam ao lado dos sumos sacerdotes, desfrutando de prestígio, desfrutando de honra, desfrutando de dinheiro. E aqueles que ficam ao lado do Senhor Jesus Cristo, ao lado da verdade de Deus, como o apóstolo Paulo, e que sofrem por amor ao evangelho da graça de Deus. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Aleluia.